O que para você é muito difícil, Vera Portes, muito difícil. Você olha e fala assim, meu Deus, como é difícil. Irmã Verônica Coutinho, o que é difícil para a senhora executar todo dia na vida cristã, né? Irmão José Cícero, o que é difícil? O que é complicado para você que se olha e fala assim, meu Pai eterno, como é que isso vai ser moldado em mim? Como é que isso vai ser transformado em mim, né? Como é que isso vai adquirir as nuances da semelhança de Jesus? É praticamente impossível que isso ocorra, né? Eu estava fazendo uma reflexão, Valzinha, eu estava fazendo uma reflexão sobre o que é mais difícil, pensando em todos os segmentos da vida, o que é mais difícil para mim, no meu trato com Deus, com as pessoas e na prática do meu cristianismo. Eu cheguei à conclusão, queridos, que o mais difícil para mim é manter o meu temperamento controlado pelo Espírito. Meu amigo, é muito difícil. Eu sou de uma família de baianos, gente que fala alto, gente que é argumentativa. Eu tenho um irmão chamado Josinho, o nome dele. Ele, dos irmãos, é o menos argumentativo. Ele não é tão enfático. Mas eu tenho duas irmãs, e meus irmãos somos 6, né? Éramos 7, morreu um no ano passado. E esses outros 4 irmãos são muito argumentativos. Se vocês perceberem uma reunião, uma conversa entre mim e meus irmãos, vocês vão pensar que a gente está brigando, literalmente, porque o tom da voz é um pouco mais alta, o olho fecha assim, e a gente vai argumentando, e o temperamento é um negócio muito complicado para mim. Se eu vacilar e permitir que o Espírito não esteja controlando qualquer coisinha, meu temperamento, ele tende a me trair profundamente. Então, eu preciso manter isso controlado. Todas as coisas, né? Mas eu preciso manter isso controlado. E é muito difícil. Ainda ontem eu fiz parte de um pequeno grupo de jovens na casa de um dos irmãos da igreja. Foi muito legal lá. Foi muito legal. Em uma das minhas igrejas. Logo depois, tinha um suco, um pão de queijo ali e tal. E eu fico no meio deles conversando, e abraço um, abraço outro, e converso. Daqui a pouco um rapazinho recém-batizado, ele me chamou e fez uma pergunta. Pastor, como é que a gente faz para poder não acessar a determinados sites? Porque eles me prejudicam e tal. Aquela era a luta dele. Aquele era um ambiente muito difícil para ele. E eu estava com uma roda, assim, né, de pessoas na minha frente, e eu fui perguntando, um por um, quais eram as áreas de dificuldade que você lutava com elas e parecia para você que era impossível que Deus transformasse ou mexesse nesses lugares. E aí o garotinho imediatamente ao meu lado disse, pastor, dificuldade minha esse negócio de estudar. Eu falei, por quê? Eu detesto matemática. Olha, né, estudar matemática. Aí nós fomos caminhando, o próximo disse assim, pastor, a questão é a vida, pastor. Viver, sobreviver para mim é a coisa mais difícil. Eu estou falando de um jovem, viu, queridos? De um jovem, um menino ainda. Ele já chegou à conclusão que viver é muito difícil. Logo depois a Vitória, sua namorada, estava ao lado, ela disse, pastor, meu temperamento é algo muito complicado. Ao lado dela estava a Daniane, uma menina que eu batizei aqui no distrito e que faz parte da sala 57. Ela disse, pastor, falar em público para mim é a minha dificuldade. Imagina, quando eu penso a quantidade de pessoas, engraçado, né? O que para ela é um grande desafio, para mim é absolutamente confortável, eu gosto quando tem muita gente. Esse temperamento, a personalidade diferente, né? Torna os nossos desafios também diferentes e na mesma proporção importantes individualmente. E aí nós fomos rodando, apareceu gente que não consegue se abrir, né? Uma garota chamada Loiane, uma benção essa menina. Disse, pastor, eu preciso... Olha a conclusão que ela chegou, queridos. Preste bem atenção na conclusão que ela chegou. Ela disse assim, eu não gosto que o meu espaço seja invadido. Eu gosto de viver sozinha. Eu me protejo com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me firo com isso. Se ela se protege ficando só, mas sente necessidade de pessoas. Ela não consegue lidar com a relação humana, mas ela precisa das pessoas. Percebe o mundo de uma pessoa assim como é? A luta interna de precisar das pessoas e ao mesmo tempo repelir as pessoas, porque quer se proteger. Uma outra menininha, membro da minha igreja, disse assim, pastor, meu grande problema é a ansiedade. Ansiedade.
Um outro jovem disse assim, pastor, Mateus, compõe, toca, uma bênção. Ele disse assim, pastor, a minha grande questão é ser o exemplo, porque só ele era adventista na casa, né? A Clarinha, sua irmãzinha, vai se batizar e a mãe também. Estamos na caça do pai. O pai esquiva, corre para os lados, estamos na caça dele. Deus vai nos dar aquela alma em nome de Jesus. E aí, conversando com ele, ele disse, eu preciso ser o exemplo, pastor. Aí eu me frustro, porque às vezes que eu não consigo ser o exemplo. Aí eu disse assim para ele, Mateus, seja o exemplo de quem busca a Deus. Seja o exemplo de quem busca a Deus, Mateus. Você precisa ser o exemplo de um homem visto lendo a Bíblia, orando, um homem cheio do Espírito, temente a Deus, pregador da palavra. Seja um exemplo naquilo que diz respeito à busca a Deus. Não tente ser o exemplo apenas não errando. Porque se você levar seu cristianismo para esse lado, você vai sofrer demais. Claro que não errar é o que Deus espera do fruto desta relação. Mas não deve ser aí onde nós devemos guardar nosso exemplo. Sabe por quê, irmãos? As pessoas reconhecerem que somos homens e mulheres de Deus, e na nossa vida constantemente isso for provado, nossos eventuais deslizes não nos descreditarão. Deixa eu fazer da roda. Cada um, queridos, tinha uma dificuldade ou várias a serem vencidas e precisavam de ajuda. Você que está me ouvindo essa manhã, você também tem. Você também tem áreas muito difíceis para avançar no seu processo de cristianismo. E o Senhor está aqui nesta reunião hoje para te ajudar a vencer essas áreas, porque o desejo do Espírito Santo, amado, é que você e eu sejamos a imagem e semelhança de Jesus. Que desafio, né? Que alto nível esse. O sarrafo é muito alto. Sarrafo, quando eu falo, gostaria que você entendesse, sabe aquelas pessoas que nas Olimpíadas fazem um salto em altura, eles vão correndo, viram de costa, passam por cima de um bastão e caem lá no colchão? Aquilo ali é o sarrafo. Quando eu penso em Jesus, o sarrafo é lá em cima. Você não deve imaginar santidade e semelhança comigo. É com Jesus. E a semelhança com Jesus te torna semelhante a mim e eu a você. Essa semelhança. Eu e a Vera podemos nunca conversar. A gente tem uma moderadora que mora no Japão, mas nós seremos parecidos aonde nós estivermos, porque Jesus é o nosso alvo. Nós temos áreas, queridos, áreas difíceis. Eu já contei aqui, o guarda-roupa da minha casa era furado em vários lugares, porque eu esmurrava o guarda-roupa, irado, com vontade de espancar o meu irmão quando era adolescente, quando ele me fazia raiva. Tem um irmão mais novo que eu, né, o Fábio. E quando ele me fazia raiva, eu achava ele meio preferidinho da minha mãe, eu aproveitava as circunstâncias para poder dar uns cascudos nele, né? Meu temperamento. Eu preciso tirar essas coisas do lugar. Você precisa se desvencilhar delas para você chegar na fonte e ser transformado. Você precisa disso, hoje. E você vai encontrar resposta para isso nos próximos momentos. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia e vamos ler um trecho das Escrituras juntos. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5, versos 24 a 34. Hoje não vou usar PowerPoint. Eu quero ter uma conversa olho no olho com você sobre isso que nós vamos estudar aqui. Vamos ler o texto sagrado, então. Diz assim, verso 24, no capítulo 5 de Marcos, que diz: E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Veja, o cenário é muito importante. Você entender o cenário desta cena que vai se desenrolar diante de nós é muito importante. E certa mulher que havia 12 anos, tinha fluxo de sangue. Eu quero ressaltar aqui nesse versículo 25, é que aqui poderia ter assim, ó, e Maria, que tinha certo fluxo de sangue, há 12 anos, né? E a Augusta, e a Joana, e a Maria, a Val, poderia ter um nome ali. Poderia ter um nome ali, mas não tem. É de propósito, queridos. O texto sabe que esta mulher havia 12 anos sangrando. Marcos sabia disso. Você acha que ele não sabia o nome? Marcos sabia detalhes. Veja, o verso 26. E que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada de aproveitando isso. Antes, ela só piorava. Marcos tem os detalhes do caso. Marcos tem os detalhes do caso. Me diga, por que o nome não está ali?
Você acha mesmo que havia uma certa mulher, é porque Marcos não sabia o nome? Não, amados. Pastor Zinaldo, o nome não é colocado ali, porque o caso a ser estudado hoje é a condição da humanidade. Isso se refere a todo ser humano nascido neste planeta e que vai nascer ainda. Por isso não tem o nome ali. Marcos sabia detalhes da história, que ela gastou o dinheiro dela todo. O texto é claro, e ela havia despendido tudo quanto tinha. A sensação que eu tenho, queridos, é que essa mulher colocou o dinheiro que ela tinha em espécie, o dinheiro em espécie acabou e ela foi vendendo coisas importantes que ela tinha, de valor, ela foi se despendendo de tudo que tinha, porque ela queria ser curada daquela enfermidade que há 12 anos lhe tirava diariamente a vida que estava nela. Sangue, queridos, é vida. Sangue é vida. Sangue é vida. E aquela mulher estava perdendo a vida um pouco a cada dia, um pouco a cada hora, um pouco a cada segundo, toda vez que ela se olhava no espelho, toda vez que ela tinha que fazer sua higiene pessoal. E eu imagino quantas vezes no dia esta mulher tinha que fazer sua higiene pessoal. E toda vez que ela fazia sua higiene pessoal, ela entendia: eu estou morrendo, eu estou morrendo, estou morrendo, estou morrendo. E ela colocou o dinheiro dela, ela vendeu coisas, ela correu atrás dos médicos que tinham no período da sua existência. O texto é muito claro, ela havia padecido muito com muitos médicos. Ela procurou todos os especialistas que ela conhecia para identificar aquele problema. E ela não conseguia resolver. Antes, ela ia a pior, a Bíblia diz. Ela ia piorando e piorando. Quanto mais dinheiro, quanto mais médico aparecia, e ela ia afundando na sua saúde, afundando na sua saúde. Este era o quadro da vida desta mulher. Tenebroso. Por que não tem o nome no texto? É simples, queridos. Porque este texto, Marcos não quis tratá-lo apenas como um fluxo de sangue e uma mulher pontual na história. Marcos está querendo dizer para mim e para você que nós estamos perdendo nossa vida pouco a pouco, todo dia, toda hora, a cada minuto, a cada segundo, toda hora que nós nos olhamos no espelho, toda hora que eu e você nos encaramos frente a frente. Você tem que entender que sem Deus, querido, na sua vida, sem Jesus operando na sua existência, sem que Ele faça as cirurgias necessárias para que os seus olhos se abram diante das manifestações sobrenaturais de uma vida que está sob controle do Espírito, de uma vida que aceitou Jesus e que ama Jesus incondicionalmente. Se os seus olhos não forem abertos, querida, dia após dia, a sua vida estará indo embora às gotas. Às gotas. Agora você entende que não é tão difícil compreender por que a humanidade está tão cruel, por que as pessoas estão tão frias, tão violentas, tão centralizadas. Você agora não é difícil entender por que a política está tão corrompida, por que o mundo está pelo avesso. É porque cada vez que nos aproximamos da volta de Jesus, as pessoas passam a estarem muito mais debilitadas espiritualmente, ou no que diz respeito à sua conexão com Deus, uma vez que elas, em sua grande maioria, não têm, e o sangue vai se esvaindo dessas pessoas, a vida vai deixando a presença. Né? O problema é que, muitas vezes, os sintomas dessa doença, ela não aparece. Naquela mulher, queridos, eu quero pensar com você aqui, se sangue é vida, 12 anos sangrando, eu fico imaginando que aquela figura, o estereótipo, a fisionomia, não era agradável. Aquela mulher devia estar muito emagrecida, ela deveria estar muito frágil, muito fraca, literalmente vivendo nos seus últimos instantes de vida, com muito pouca força para reagir, sem esperança nenhuma. Mas esses sintomas aparecem. Dava para ver que ela estava morrendo. A humanidade, queridos, está se distanciando de Deus de uma maneira terrível. E muitas vezes os sintomas não aparecem na fisionomia. Você olha para as pessoas, é só ir no shopping. É só ir no shopping. Outro dia eu fui almoçar com a minha esposa no shopping e eu me detive a olhar o movimento e as pessoas indo e voltando e comendo. Elas estão rosadinhas, elas estão aparentemente saudáveis, elas estão sorrindo e conversando sobre vários temas. Alguns acessam o celular, outros veem o computador, outros ficam escolhendo o lugar onde vão sentar, outros estão escolhendo a comida e conversam e riem. Mas todos aqueles que não encontraram Jesus estão no mesmo quadro desta mulher. Por isso, não há nome nesse texto. Todo aquele que não encontrou vida em Cristo morre um pouco a cada dia. Perde sangue a cada dia. A vida começa a ficar escura a cada dia, queridos. E eu vou dizer mais para você, ó.
você pode ter carro, você pode ter emprego, você pode ter um bom salário, você pode ter amigos, você pode ter esposa e filhos, uma família bem consolidada, você pode inclusive estar com seus planos de férias estabelecidos para o final do ano, você pode olhar para a sua conta bancária e dizer assim, estou bem, estou planejando bem minhas finanças. Amigo, não é sobre isso que eu estou falando. Vida, neste texto, é sangue, não é o que você tem. Vida, nesse texto que nós estamos estudando, é sangue que corre pelas veias. Sangue não é o que você tem. É por isso que você não entendeu até agora por que você tem tantas coisas, por que você alcançou tantas coisas e você não consegue encontrar felicidade. Quando você olha mesmo no fundo e que você tira os sons, e que você tira os ruídos, e que você se separa das pessoas, e você fica sozinho, e nesse dia em que você fica só e se olha, você vê trevas e escuridão. Por isso, estas coisas não chegarão a um lugar chamado eternidade. Essas coisas do mundo não chegarão em um lugar chamado eternidade no seu cérebro, no ser humano que você é. Olha para mim aqui, amado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você foi feito para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Se você não sabe, a ciência já comprovou que toda vez que nós nos ajoelhamos, oramos, buscamos a Deus, adoramos a Deus, há uma parte do nosso cérebro que se acende com energia, que é ativado nesse momento. Só a adoração faz isso. Só a adoração acessa e provoca funcionamento desta parte do cérebro. Só quando você adora é que esta parte é ativada. É a digital de Deus. Digital de Deus. Deus fez a senhora, dona Verônica, para adorá-lo. Deus fez você, Leandro e Chayenne, para adorá-lo. Gilma, você foi feita para adorar. Pastor Valdeci, para adorar. Débora, para adorar. Nós somos criados para adorar. E quando nós não estamos adorando a Deus, você estará perdendo a sua vida dia a dia, gota após gota. Quando você para olhar, tudo é escuridão. Por isso não tem nome nesse texto. Simples, não tem nome nesse texto. Vamos para o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico. O verso 27 é um verso absolutamente extraordinário nesse capítulo. Diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Lá no meio da escuridão da vida dela, e das tentativas para ela resolver aquilo que era muito difícil para ela ouviu falar de Jesus. Bom, o próprio Jesus disse que ele foi ungido, né, para estar entre os pobres, para curar, para levantar, para libertar os cativos, para pregar o evangelho. Ele mesmo se identificou assim. E a Bíblia diz muito claramente que a fama de Jesus, ela se espalhava. A fama de Jesus se espalhava por onde ele ia, a fama dele ia. E todo mundo dizia, um nazareno, que quando ele chega, todas as coisas mudam. Quando ele chega, as trevas são dissipadas. Quando esse nazareno chega, a tristeza vai embora. Quando ele chega, incrível, as crianças amam se assentar no colo dele. Quando ele chega, esse nazareno fala coisas que deixa de boca aberta os principais mestres em Jerusalém. Há um nazareno que quando chega, a tempestade se acalma e tudo fica muito tranquilo com a presença dele. E mais, e não é só isso, não é só isso. Quando esse nazareno chega, todas as pessoas são curadas. O cego volta a ver, o aleijado volta a andar, o leproso é limpo das suas chagas apodrecidas. A mãe com o filho no colo recebe o seu filho de volta. Esse nazareno é diferente de todos os outros. Nunca se viu nada igual, nunca se viu autoridade como a dele, nunca se viu poder como o que ele tem. Esse nazareno é diferente. Quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu no coração dela uma esperança. Bom, se ele é diferente, se tudo se transforma quando ele chega,
Então eu vou conhecer esse homem. Eu preciso vê-lo. Minhas esperanças estão nele. Eu preciso encontrá-lo. E essa mulher começou a nutrir dentro de si um desejo e uma fé que foi tomando conta dela, que no restinho da vida que ela tinha, ela encontrou um jeito de vê-lo. Ela ouviu falar de Jesus. Que coisa extraordinária, né? Ela ouviu falar de Jesus. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você acha que quem foi que moveu o coração daquela mulher a ter um desejo ardente de chegar a esta conclusão do próximo versículo? O próximo versículo 28 diz assim, ó, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Quem foi que colocou esse desejo no coração dela? Quem foi que soprou nela, disse assim, ô Vera, ô Antonieta, ô Raimunda, ô Nil, o irmão Clóvis, o irmão Reinaldo, o Thaís, o Valdir, se você tão somente tocar nas roupas de Jesus, aquilo que os médicos e o dinheiro não conseguiu, você vai conseguir. Se você tão somente tocar nas vestes dele. Você acha que quem foi que soprou isso no ouvido dela? Quem foi? Foi o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nenhum desejo que nasça no coração do homem de buscar a Deus provém do próprio homem. Virá de uma influência externa. O poder que nós temos vem de fora. O poder que nós temos vem de fora para ser recebido dentro. Todo dia. Foi o Espírito que soprou no ouvido daquela mulher. Foi o Espírito que soprou. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo hoje. Como eu disse, não há nome nesse texto. E a situação dessa mulher, a minha e a sua, se não temos Jesus. Você precisa ouvir a voz de Deus hoje. Mesmo você que aceitou Jesus Cristo, é possível deixá-lo à margem, no caminho, e se desconectar dele, se distanciar dele, e perder a sua influência. E se você já creu em Jesus, já se batizou, já se entregou e se afastou, você precisa ouvir de novo a voz. Se você tão somente tocar nele, os seus problemas serão resolvidos. Quem soprou? Espírito Santo. Aquela mulher, eu penso que numa casa vazia, porque eu tenho a impressão que ela vendeu quase tudo que tinha. Num corpo magro. Ela disse, eu vou me encontrar com ele. Só que havia um problema sério, queridos. Havia um problema sério, porque o texto diz que uma grande multidão o apertava. Agora você imagina que uma mulher desfalecida, uma mulher desfigurada, com pouco sangue, anêmica, provavelmente, não tem a menor dúvida disso, ela tinha que enfrentar uma grande multidão para se encontrar com aquele que ela apenas tinha ouvido. Você está aqui porque você ouviu sobre esta sala. Você está aqui porque você ouviu falar de Jesus. Mas, amado, ninguém que ouviu falar de Jesus sem tocar em suas vestes será curado por ele. Ninguém. Você tem que tocar nas vestes dele. Você tem que vencer a multidão. Você tem que vencer a multidão. E a primeira multidão a ser vencida, sabe qual é? É a multidão das confusões que acontecem na sua cabeça. A multidão das coisas que acontecem na sua cabeça. Tá confuso, né? O mundo tá te deixando doido, né? É isso mesmo. O mundo está mexendo com sua estrutura mental. É feito para isso, viu, amado? Satanás está operando para confundir a cabeça do ser humano ao ponto de que ele não consiga entender, eu preciso tocar em Jesus. A primeira multidão que você deve vencer é você mesmo. Essa corrente de coisas que estão dentro de você que você não consegue entender muitas delas. Ei, a primeira coisa que te impede de ir a Jesus é você mesmo. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo e se permitir. E você vai ter que enfrentar uma multidão. Sabe esse jovem que conversou comigo? Ele é o único adventista da casa dele. Eu batizei há um mês atrás. Ele disse, pastor, tá difícil lá em casa. Eu recebo críticas, eu recebo observações. As pessoas falam sobre o meu cristianismo e eu ainda sou muito jovem na fé. A multidão daquele menino está dentro da casa dele. A multidão para você talvez esteja no seu trabalho. A multidão para você esteja no seu casamento. A multidão talvez para você esteja na rua onde você mora. Eu não sei qual é a multidão que você vai ter que ultrapassar. Eu não sei. Uma coisa eu sei, amigo. Nós precisamos sair de onde estamos
até tocar as vestes dele. Quero convidar você a fazer isso esta manhã. Mas para isso, você tem que ter atitude. Ouviu falar de Jesus? Ela poderia ter ficado em casa. É muito difícil. Eu estou quase morta, não consigo andar direito, não consigo ficar em pé direito. Essa mulher ignorou suas dificuldades e teve atitude. Atitude, irmão, atitude. Tenha atitude, ignore suas dificuldades. Pastor, eu tenho que aceitar Jesus Cristo, mas o meu marido, ignore o seu marido, aceite Jesus Cristo. Eu tenho que aceitar Jesus Cristo, mas meu trabalho, ignore seu trabalho. Aceite Jesus Cristo. Ignore a multidão. Aquela mulher teve que, além de atitude, ela teve que ter estratégia. Ela olhou para tudo aquilo e disse, meu Deus, quanta gente. Ele está vindo lá, porque além de ouvir de Jesus, ela soube a agenda dele, né? Ela soube a agenda dele. E tem um lugar para você se encontrar com Jesus, viu? Tem um lugar garantido para você se encontrar com Jesus que vai garantir que o seu dia tem grande chance de dar certo. Tem um lugar, viu? É na madrugada. É na madrugada. Você que está me ouvindo agora, que está assistindo a esta reunião, a este culto de adoração, depois e não na madrugada, glorificado seja Deus que você está me ouvindo agora, viu? Bênção. E se você não pôde estar na madrugada por alguma coisa que seja justificável, porque existem situações que não permitem mesmo, o Senhor Jesus vai entender, tá bom? O Senhor Jesus vai entender. E Ele vai te dar poder agora, enquanto você está buscando a Deus, na hora que você deu conta pela sua situação. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você pode estar na madrugada e for negligência tua, porque tu está correndo atrás das coisas, são 3 empregos, e você ainda estuda, e você está sonhando com isso, sonhando com aquilo, e você está perdendo e não tem tempo para Deus, porque você chega tarde, não tem como acordar pela madrugada, querido, reveja os seus conceitos. Aquela mulher tinha ouvido falar de Jesus, mas ela sabia a agenda de Jesus. Ela ficou sabendo onde ele passaria, que ela poderia encontrá-lo de maneira significativa e relevante para mudar a vida dela. O melhor lugar para se encontrar com Jesus e sofrer as cirurgias necessárias é na madrugada. Ele mesmo disse, aqueles que me buscam de madrugada são os que me amam, e eu vou ouvir a voz deles. Não que ele não ouça a voz de quem não busca pela manhã, mas ele está me dizendo, aqueles que me buscam pela manhã entenderam um processo importante. Ela saiu de casa, Jesus vinha vindo, a Bíblia diz que havia uma multidão apertando Jesus Cristo, um monte de gente tocando Jesus, ansiando pela presença dele. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? O texto da Bíblia continua dizendo que logo lhe secou a fonte de seu sangue, quando ela tocou nas vestes de Jesus e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amigos, eu não acredito que aquela mulher estivesse em pé no meio de uma multidão. Ela não tinha nem condições. Alguma coisa fez com que Cristo parasse, a oportunidade lhe foi oferecida, o Espírito Santo providenciou toda a possibilidade, ela se esgueirando por baixo, achando um lugar, ela chegou e tocou nas vestes. Queridos, Jesus Cristo nunca vai deixar um toque de fé sem ser percebido. Jesus nunca vai deixar uma oração pedindo perdão. Ele nunca vai deixar de atender uma oração dessa. Jesus nunca vai deixar de ouvir as lágrimas silenciosas da mãe pelo filho. Jesus nunca vai deixar de ouvir as lágrimas silenciosas de uma esposa pelo seu marido, do seu marido pela sua esposa. Jesus está sensível a todo toque essencial de fé. Aquela mulher, além de atitude e estratégia, ela teve fé. Fé. O Espírito Santo gerou fé no coração daquela mulher. E ela tocou em Jesus. E logo Jesus, conhecendo a virtude que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou em minhas vestes? E diga uma coisa, ei, acorda, meu irmão, acorda, dona Vera Portes. Não que você esteja dormindo, viu, Vera? É porque o que eu vou dizer agora, Verinha, é muito importante. E eu não posso conceber que você esteja dormindo, tirando um sono celestial, no meio da mensagem, irmão. Não posso. Porque o que eu vou dizer agora é muito importante, servo de Deus. É muito importante. Se eu ouvisse Jesus, pastor Zinaldo, perguntando para mim, no meio de uma multidão, que o apertava, e ele para, e ele não olha para ninguém, não olha para ela, ele olha para a multidão, e fala assim, ei, o que aconteceu aqui? Alguém me tocou. Eu imagino que algumas pessoas dizem assim, ficou, não estou entendendo, como alguém te tocou, você está sendo apertado pela multidão, você não consegue andar de tanta gente comprimindo o Senhor, tanta gente tocando no Senhor, querendo... Como é que o Senhor disse que alguém te tocou? É porque, amigo, olha para mim aqui, ó. Ei, Jesus não está preocupado com a multidão de pessoas que o seguem ou que o desejam. Jesus está
ansioso por pessoas que de fato creiam nele, acreditem no poder que ele tem, transformador, na salvação oferecida por ele na cruz do Calvário, no sangue derramado no madeiro, no menino que nasceu na manjedoura, no túmulo vazio e no santuário com a sua presença. Jesus está interessado em fazer uma transfusão de sangue para pessoas que creem nesse nível. Ele não está preocupado com a multidão. Ele quer salvar a multidão. Mas Jesus ele está tentando identificar quem acreditou nele mesmo. Quando aquela mulher tocou nas vestes, para e pensa comigo. Só vejo aquela mulher tocando na cruz. Sabe ela na cruz, assim, ela esticando a mão no pé da cruz de Cristo crucificado, e ela estendendo a mão, tocando o madeiro, porque lá no madeiro o sangue de Jesus escorreu naquele madeiro. O sangue de Jesus foi saindo das suas veias e gotejando o solo da terra, queridos. Ei, presta atenção na cena. Na cruz, o sangue de Jesus saía dos seus ferimentos, o corpo de Cristo estava cortado em todos os lugares, e o sangue descia do seu corpo, da sua pele, e foi pingando no chão da terra, em trevas, anêmica, sem vida, morrendo a cada dia um pouco. Quando aquela mulher tocou na cruz de Cristo, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela recebeu um novo sangue. Ela teve fé no sangue de Jesus, porque o dela já não servia para nada. Quando ela tocou com muita fé, ela recebeu um novo sangue. Era como se ela fosse deitada em uma maca, bolsas e bolsas de sangue de Jesus Cristo estivessem à disposição, e o Espírito Santo, o enfermeiro celestial, achou a veia daquela mulher e com habilidade encontrou a veia daquela mulher e funcionou a veia daquela mulher. E naquele instante o sangue de Jesus começou a entrar nas veias daquela mulher. Querido, o texto bíblico diz que naquele momento ela diz assim, ó, eu senti no meu corpo que eu estava curada daquele mal. O verso 33 diz, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. A cena é muito interessante porque ela toca em Jesus e eles vão andando um pouco mais para frente, e quando ele sente o toque da fé, ele para e diz, opa, algo diferente aconteceu aqui. Algo diferente aconteceu aqui. Alguém tocou em mim. Algo diferente aconteceu aqui. Alguém tocou em mim. A mulher se aproxima temendo e tremendo. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que aquela mulher chegou ali temendo e tremendo? Não. Ela temeu e tremeu depois que ela foi curada e que ela havia entendido que aquela pessoa que ela tocou, não era qualquer um. Era diferente mesmo. Aquele que ela havia tocado, de fato, era diferente. Aquele que ela havia tocado era o Filho de Deus, carne humana, que veio para fazer uma transfusão de sangue e lhe dar vida nova. Era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Ela se aproximou. Agora veja uma coisa. O texto diz que ela se prostra. Certo, irmã Cátia? Ela se prostra. Sabe por quê, irmãos? Ela já não era a mulher doente. Ela já não era a mulher emagrecida. Ela já não era a mulher anêmica. Ela já não era a mulher quase sem vida. Ela agora estava aí em pé. Ela se aproximou de pé diante do Filho de Deus e, temendo e tremendo, se prostrou diante dele, porque ela já não era mais a mesma. Sabe aquela dificuldade lá atrás, da ansiedade? Sabe aquela dificuldade da timidez? Sabe aquela dificuldade com sites pornográficos? Sabe a morte a cada dia havia cessado. Os arguilhões da morte estavam vencidos. Ela não era mais a mesma. Prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade.
Ela teve tempo de dizer: Senhor, eu estava morrendo, mas eu ouvi falar do Senhor. Me disseram que no Senhor havia vida e eu estava morrendo e eu queria ter vida. E vi no Senhor a última chance da minha existência. O Senhor não podia passar aqui sem que de alguma forma eu não visse o Senhor, não tocasse no Senhor. E aí, quando Jesus ouviu a história daquela mulher, ela mesmo contando para Jesus, Jesus olhou para si e disse a frase que está no versículo 34. Ele disse: então disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Algo diferente aconteceu naquele dia, no meio da multidão. Algo diferente aconteceu naquele dia, no meio da multidão. Jesus quer curar você, amigo. E Jesus quer me curar também. De um mal universal, que é o pecado que nos separa dele. Jesus quer te dar um coração, amado, que é capaz de amá-lo incondicionalmente. O que quer dizer isso? Temer e tremer. Um amor capaz de entregar tudo. Agora aquela mulher tinha que recomeçar a vida dela do nada para reconstruir uma vida que em 12 anos quase havia sido destruída. Só que aquela mulher agora, ela iria começar uma nova vida não pensando nela mesma. Ela iria reconstruir sua vida a partir do mestre que a havia devolvido vida. Outra perspectiva, outra direção, outro lugar, outra história. Sabe, as trevas foram dissipadas. Porque aonde Jesus chega, irmão, as trevas não podem permanecer ali. Algo diferente aconteceu na multidão aquele dia. Nós temos uma multidão aqui. Tá vendo aí? Nós temos uma multidão aqui. Ó, a Dodora tá até dormindo. Oi, Dodorinha. Temos uma multidão aqui. E temos uma multidão de câmeras fechadinhas. Vou mostrar para vocês muitas delas. Tá vendo? Olha aí. Uma multidão de câmeras fechadinhas. Deixa eu te perguntar uma coisa, amado. Vai acontecer algo diferente aí hoje? Vai acontecer algo diferente aí hoje? No meio da multidão? Jesus vai perceber que você está tocando as vestes dele com diferença? Que você não está ali apenas como curioso, alguém que só quer ouvir de Jesus, mas não quer tocar as vestes dele. Milagre tem 2 estágios, queridos: ouvir de Jesus, tocar as vestes dele. Ninguém será salvo, queridos, porque ouviu de Jesus apenas. Nós seremos salvos quando tocarmos em Cristo pela fé e recebermos nova vida, que estará eliminando o pecado da nossa existência, dia após dia no processo de santificação, até que o Senhor tire de nós a natureza pecaminosa, que é a nossa maior multidão a ser vencida, para que de novo recebamos a justiça perdida no Éden e possamos estar transparentemente na frente de Jesus. Eu não sei quem você é, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei se você está feliz em Cristo, não sei se você encontrou o caminho para Ele trabalhar em você, para Ele mexer nos seus lugares mais secretos. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, não sei se você precisa de um toque para você se ver livre de você mesmo. Eu não sei, eu sei que hoje Jesus está passando bem aqui entre nós. E Ele deseja que você toque nele. Ele deseja que você toque nele. Para que algo diferente aconteça na sua vida. E Ele possa restaurar a sua existência. Ele possa restaurar a sua existência. Fizesse um exercício mental comigo. Tá bom? Qual é o exercício mental que eu quero que você faça comigo hoje? Eu quero que você mentalize, literalmente, a cena de Jesus passando ali, e você se esgueirando, vencendo as dificuldades, tomando atitude, estratégia, fé, confiança, temor, tremor. Ouça hoje, querido, por favor, a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Entenda, aí na sua casa hoje, Jesus está passando através do seu representante, o Espírito Santo de Deus. E eu vou pedir a Deus que você toque as vestes dele. Mas eu quero fazer um exercício com você.
Quero que você feche os olhos. Eu quero que você imagine qual é, ou quais são, né, as dificuldades que te separam de Jesus e que te impedem de chegar na presença dele. E aí eu quero que você se imagine tocando as vestes dele. Tá bom? Feche os olhos e ouça. E vá até Jesus e toque as vestes dele, para que nova vida aconteça em você hoje, do mesmo jeito que aconteceu com aquela mulher. Ah, pense se não é bom demais isso. Isso é bom demais. Ei, Enite, 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 você está me ouvindo aí? Você estava no Zoom comigo, conosco. Enite, o nome da pessoa. Estava no Zoom conosco. Enite, se você quiser e conseguir entrar no YouTube, entra. Se você conseguir entrar no Zoom aqui, entra. Enite. Você escreveu assim, ó. Eu preciso me rebatizar. A Enite escreveu lá. Eu preciso me rebatizar. Enite, entra aqui. Entra aqui, porque eu gostaria de conhecer você, se você conseguir entrar. Tem vaga no Zoom agora, tá? Enite, se você conseguir entrar, eu quero te conhecer. Tá bom? A gente poderia terminar, né? Tá bom, né? Ô, Gilma, o seu rostinho me deixa muito feliz, viu? Olha o rostinho da Gilma, queridos. Satisfação de quem tocou em Jesus. Olha a Verinha, coisa mais linda. Eu amo você, viu, Gilma? Olha a Verinha, satisfação de quem tocou em Jesus. Né, Verinha? É bom demais, irmão. É bom. Olha a Valzinha lá, queridos. A Val, ore por ela. A Val é mulher de Deus, ela está passando por algumas situações e ela precisa da cura do Senhor Jesus. E é coisa importante para a vida dessa serva de Deus, viu? A Valzinha. A Silvana, carinha de quem tocou em Jesus hoje. Ó, Marcelo, apaixonado por Jesus. Chega a estar derretendo, olha lá. Pastor Jaquim, grande mestre nosso. Tá aí, ó. Rosto de quem tocou em Jesus. Ah, irmã Cris, como é bom, não é? Tocar em Cristo, né? Não é, irmã Cris? Como é bom saber que ele é real. Eu sei que a irmã Beltrana, Ana Beltrame, tem passado por momentos difíceis. Aninha, Jesus está com você e com sua gatinha aí, viu? Às vezes a gente vê você guiando, é um caminhão, eu acho. É um caminhão grande, eu acho, né? Ó, André, carinha de quem tocou em Jesus, hein, André? Rostinho de quem tocou em Jesus. Olha a Amália Medina. Oi, Amália, tudo bem? A senhora é linda, viu? A senhora é linda. Olha outra gatinha aqui, irmã Marimar, ó. Que gatinha de Jesus, olha, coisa mais lindinha, fofinha. Rosto de quem se encontrou com Jesus, né, Vânia? Rostinho de quem se encontrou com Jesus. E que tem se encontrado com ele todo dia. Né, filho? Permanece assim, tá? Permanece assim que vai dar tudo certo. Sei que às vezes é difícil, mas permanece assim, viu, Majamile? Majamile. Coisinha linda de Jesus. Deus seja louvado, né, irmãos? Porque ele faz grandes coisas sempre na vida da gente. Muito bem. Deixa eu ver se a minha convidada... Se tem online, tem que entrar na hora certa. Pastor Davi Almeida, meu amado, o seu áudio abriu sem querer aí, viu, queridinho? Muito bem, queridos. Deixa eu ver se a Inite entrou. Eu gostaria muito de conhecer a Inite. Podia ter dado certo, né? Será? Deixa eu ver. Inite. Tá. Vamos ver aqui. Irmão Reinaldo. Vamos ver se o servo de Deus conseguiu o fone dele para a gente conversar. Eu falei para ele ontem que era necessário que ele conseguisse um fone de ouvido. Pastor? Oi? Não seria a Adenite? Pode ser. Ela tá aí? Tem uma Adenite Torres. Adenite? Podemos saber se é ela, né? Pode ser que não seja. Adenite Torres, se você for aquela que escreveu, eu preciso me rebatizar, e você puder abrir a sua câmera, abra. Eu gostaria de conversar com você um pouquinho, tá bom? Pastor Wagner, não sou eu. Ah, tudo bem, não tem importância, irmã. O pastor Wagner. Oi. Eu estou muito tempo querendo falar com o senhor, vou só aproveitar a oportunidade. Eu preciso muito que o senhor
por favor, entre em contato com a Ana Raquel de Portugal. Tá bom? Sim? Manda o telefone. Obrigada. Tá bom, então. Fechado. Obrigado, querida. Fica com Deus. Amém. Irmão Reinaldo, tudo bem, querido? Abre o seu áudio, por favor, Reinaldo. Oi, pastor. Tô ouvindo? Tudo bem? Tá tudo bem aí, querido? Tá tudo bem. Maravilha. Irmão Reinaldo, o senhor mora onde? Tá dando pra ouvir aí direito? Tá perfeito. O senhor tá com o telefone numa posição boa. Tô ouvindo bem a sua voz, tá? O senhor tá em qual estado agora, irmão Reinaldo? O senhor mora onde? Moro na Bahia, na cidade de Barro Alto, aqui, Bahia. Na região de Irecê. O senhor foi delegado aí na Bahia, né? Delegado Foi. assistente. Por quanto tempo o senhor foi delegado assistente aí? Pastor, uns 30 anos. Uns 30 anos? 30 anos delegado assistente aí. E o senhor é adventista há quanto tempo, querido? Eu vou fazer 2 anos, pastor. 2 anos, né? Foi depois da pandemia. Eu comecei na igreja depois da pandemia aí. Na igreja adventista, né? O senhor também foi membro de outras denominações. Foi de outras denominações. Uhum. E aí o senhor, na pandemia, conheceu a Sala 57. O senhor tem um querido aqui chamado Vá, né? O Vai é meu sobrinho. Como é que é o nome dele mesmo, irmão? É Renisvaldo Domingos do Nascimento. Reinisvaldo. É homem bom, rapaz. Esse Reinisvaldo, ele é ancião aqui na minha igreja, querido. O nome dele, a gente nem sabe o nome dele direito, que é Vá o tempo inteiro. Reinisvaldo. Benção. Qual é o nível de parentesco que o senhor tem com ele? O pai dele é meu irmão. Ok, maravilha. E aí o senhor entra na Sala 57 durante a pandemia e alguma coisa acontece com o senhor. Quando o senhor entrou na reunião, irmão Reinaldo, tinham quantas pessoas? O pastor tinha mais ou menos umas 7 pessoas, parece, assim, no começo, 7. Depois foi aumentando, viu? Depois 13, 15. 7 pessoas, aí 13, 15, 20, 25. Eu tenho até alguns nomes de alguns participantes aqui, viu, pastor? Eu tinha anotado alguns, não anotei de todos, mas eu tenho aqui, anotei. Até a data eu anotei aqui, mas foi uma data mais velha, mas aqui tem de 18/5/2020. Mas tem nome? Tem. Fala alguns nomes dos que estavam nessa reunião. Quando o irmão Reinaldo fazia parte da reunião, eu não fazia parte frequentemente dessa reunião. Eu entrava intermitentemente. Ela não tinha essa configuração, não era chamada de Sala 57. Como é que aconteceu? A irmã Cláudia, junto com outros irmãos do meu distrito, irmão Joselmar, outros irmãos que eu não quero citar nome, vou esquecer, daqui a pouco eu sou infeliz com alguém. Mas eles, depois dos 10 dias de oração, decidiram fazer um culto na madrugada e continuar buscando a Deus. Pandemia, não tinha outro jeito, e começaram a ler livros e orar naquele ambiente. Este era o propósito, uma bênção. A Cláudia é uma menina absolutamente ativa na congregação. Aqui temos alguns que assistem a reunião até hoje, fruto desse movimento. E aí, eu não sei se... acho que é a Sheila Bueno, deixa eu fazer um teste aqui. Sheilinha, abre o seu áudio aí, porque a Sheila também é desse período. O Glaucon também está aí. O Glaucon também está aí. Glaicon. Ele é do distrito aqui, o Glaicon. Bom dia, Sheila, tudo bem? Bom dia, pastor. Que alegria imensa, hein? Sheilinha, quando você participava aqui da reunião, quantas pessoas tinham? Era o que o irmão aí comentou. 7, entre 7 e 8. Você lembra? Sim. Só um minutinho, né? O senhor lembra, irmão Reinaldo? Diga. Irmão Reinaldo, o senhor ia dizer, eu lembro. Eu? Exatamente. Eu lembro dela muito. Eu lembro dela bastante. Esse grupo aqui, queridos, o Glaicon está aqui, não abriu a câmera dele nem o áudio, se ele abriu, eu vou apresentá-lo também. O Glaicon era outro que incentivou esse processo todo. Depois de um período, você lembra quando é que foi que eu assumi a reunião de vez? Em que mês foi? Eu nem lembro. Você lembra, Sheila? Olha, pastor, sabe que eu também vou ficar, também não vou lembrar, porque eu lembro que nesse período eu estava com o meu esposo aqui em Fortaleza, né, eu estava lá, e foi longos períodos, né, um aqui, um lá. Oi, pastor! Oi, cara, beleza? Lembra de mim? Claro, você é inesquecível, Brodinho.
Então, mas não demorou muito, não é, pastor? Porque a Cláudia teve dificuldade, né, de estar entrando no horário, e aí ela comentou mesmo que estava pedindo a Deus uma orientação, o Espírito Santo, que a sala não acabasse, né? Desse uma continuidade. Aí logo, o senhor na direção aí, fez Aí tudo prosseguir. nós pegamos a sala e eu propus o livro Ouse Pedir Mais, e Deus foi fazendo milagre, e hoje a sala é esse movimento extraordinário aí no mundo inteiro, boa parte do mundo, Europa, é uma benção. A gente quer que isso avance com mais intensidade. Fica aí, Xelinha, que você vai me ajudando a lembrar de algumas coisas. Nesse contexto, queridos, o irmão Reinaldo entrou na reunião, e irmão Reinaldo, foi o primeiro batismo da sala 57. O primeiro batismo. Irmão Reinaldo, antes da gente falar do batismo, o senhor perdeu uma filha, irmão Reinaldo. Foi. Perdi uma filha do coração. Era um amor de pessoa, pastor. Quase eu morto. Naquele dia eu quase morto também, viu? Situação terrível. Como é que era o nome dela, irmão? Cíntia. Cíntia. E ela faleceu como, amado? Ela caiu de uma escada, pastor. Ela foi limpar uma caixa de água, escorregou da escada e quando ela desceu, ela tinha um lugar onde passava assim no gesso, e ela foi sustentar ali, mas o gesso não aguentou e ela caiu de pé. Ela caiu de pé que a escada não caiu. E ela fraturou um pé e quebrou bastante um outro pé. Quebrou um e fraturou um pouco o outro. E ficou foi para o médico, ficou 8 dias. O médico marcou a revisão para 8 dias. Ela ficou fazendo curativa. A minha filha tem uma filha que trabalha também na área de saúde, a mais velha, e ficou fazendo o tratamento. Ela, nos 8 dias, ela foi para o médico de novo, para fazer a revisão, e lá voltou no caixão. E a causa-morte dela foi o quê, irmão Reinaldo? Trombose. Deu trombose. Ela passou tranquila, ela estava tranquila, os 8 dias aqui tranquilo, conversando com a gente, dando risada, não sentia dor, não sentia nada. E aí foi para fazer a revisão, e lá passou no médico, o médico disse que estava tudo bem, tal, aí a minha filha ia saindo com ela, aí ela desviou o pescoço para baixo, e ela pensou, porque ela tinha o cabelo dela, um cabelo bastante comprido, aí quando ela desviou a cabeça, ela disse, não, deixa que eu mesmo ajeite seu cabelo, mas não é que ajeitou o cabelo, ela já estava morrendo. Na hora que ia saindo do hospital, já voltou na hora, foi uma confusão terrível. O pastor Fagundes acompanhou essa história toda, que ele estava lá no hospital junto com esse povo. Certamente, irmão, foi o momento mais difícil da sua vida, né, irmão Reinaldo? Irmão, passei outro também em São Paulo também, que o primeiro filho meu nasceu em São Paulo e com 6 meses de idade ele faleceu lá. E o primeiro, você sabe como é que é, a gente, aquele primeiro amor assim, eu fiquei um bocado do dia meio descontrolado, lá pegava o ônibus para ir para o serviço, ia para o centro, quando pensava que não estava no centro da cidade, voltava para trás, para a firma, é assim. Mas essa foi difícil, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, mas o mais difícil que passou foi esses 2 filhos, e essa filha quase morreu também, viu? Os médicos me ajudaram aqui depois, alguns dias, foi recuperando. O doutor Fagundes veio aqui, conversou com a gente um pouco, aconselhava, ficou comigo nas clínicas também. E aí, mas depois, graças a Deus, recuperou. Mas foi duro, viu? Foi difícil. Eu imagino, Wellington, que não é nada fácil perder um filho. Você tem 3, né, Wellington? Imagina a situação do irmão Reinaldo, perder uma filha, já tinha perdido um novinho, perdeu o pai, e o senhor teve que restaurar a vida desse servo. O Wellington também, queridos, é quem faz o nosso jejum, é um parceiraço aqui no distrito, um dos líderes da minha igreja, e que também começou esse movimento, como eu entrava intermitentemente, observava tudo que estava acontecendo, estudava ali com eles. Você lembra disso, né, filho? Bom dia, amado pastor, bom dia, amada família. Ei, garoto. Glória a Deus, aleluia. Rapaz, que saudade, hein? Beleza. Eu me recordo, sim, pastor Wagner, e o irmão Reinaldo, ele era, sem dúvida, uma pessoa que cativava muito a gente naquela época, pela sinceridade dele, pela simplicidade, a forma como ele estava absorvendo a mensagem, gostava. E eu me lembro muito bem de uma fala dele, às vezes a gente pedia para ele participar, e ele falava assim, não, diante de tantos professores, eu quero ficar mais caladinho e absorver tudo, e anotar, e aprender. Ele tinha realmente uma grande fome e sede da verdade, e ele foi uma pessoa especial para a gente naquele início lá. O senhor estava perguntando o tempo, pastor Wagner, eu estava me lembrando aqui, mais ou menos, fazendo umas contas na minha cabeça, que foi por volta de 2 a 3 meses que o senhor assumiu, porque nós lemos o livro Passos para o Revelamento Pessoal,
Aí, na sequência, nós entramos com o livro do Espírito de Profecia, e aí já foi exatamente nesse momento que o senhor assumiu. Foi por volta esse foi o período que a Claudinha e os meninos tomaram conta, e depois o senhor assumiu. Irmão Mas o Reinaldo, pastor Wagner, ele sempre aparecia. De vez em quando, antes de assumir diretamente, de vez em quando ele aparecia lá. Sentado no sofá lá. no mesmo sofá aqui que eu participava, e a gente foi ajudando ali em alguma coisa, e de fato a Cláudia não pôde mais cuidar da reunião, que ele dizia aí. Ela perguntou se a gente podia ler um livro, a gente entrou com ouso pedir mais, e aí Deus foi fazendo um milagre que ele começou esse milagre quando colocou no coração dos irmãos o desejo de frequentarem na madrugada através do Zoom. Pastor, eu tô com o nome desse pessoal, tem uns cabras bons aí, tô com o nome deles tudo aqui, viu? Lê aí, para o pessoal conhecer a origem da sala, lê aí. No começo... Vou colocar a cheirinha para vocês também darem uma olhada. De vez em quando o senhor aparecia lá e tinha um lá que gostava da discussão assim, a respeito de orientações, aí o senhor chegava e emendava com ele aí, era uma briga boa, viu? Era Luiz Felipe. Mas tem uns caras... Era mesmo, irmão, era mesmo. Luizão... Deixa eu ler o nome das cobras aqui, viu, irmão? Lê aí. Olha, eu coloquei, era para mim ter colocado o primeiro, o Wellington tá aí, Renisvaldo, Renan, o cara legal, o cara é bom também, Renan, Luiz Felipe, Tiago, Ricardo, uma maravilha de pessoas, e Glaucon, o Glaucon, né? Hélio, também, gente boa, e Elias, maravilha de pessoas, Elias Liras, e Mazinho, depois entrou o pastor Wagner aqui, Ana Cláudia, tem essa irmã que está aí, tem Filomena, tinha uma mulher que tinha bastante também, viu, pastor? Sempre na maioria. O homem era bom de Bíblia, viu? Beleza. Uma das características do irmão Reinaldo, do Wellington e Sheila, que me chamava muita atenção, exatamente essa, Wellington. Ele dizia sempre assim, pastor, esses homens ensinam demais, esses caras ensinam muito. Irmão Reinaldo, me diga uma coisa, o que foi que o senhor descobriu? O que o senhor notava na discussão logo no início? Aí deixa eu retomar o pensamento anterior, que eu acho muito importante. Assim como que ele diz, a expressão Sala 57 tem origem no pastor Moura, ele que cunhou esta frase. Sala 57, é dele isso, não é nosso. É de domínio público, mas não é nosso. O que nós vamos registrar é essa logomarca, Sala 57, nós vamos registrar para que ninguém tenha domínio sobre esse 57 com a cruz no meio, isso aí já foi dentro da sala que aconteceu. E eu quero que vocês ouçam o que eu vou dizer, queridos. Ouça. É importante o que acontece hoje? É muito importante. Ter aqui 20 mil pessoas todo dia adorando a Deus, nós ultrapassamos 13 mil famílias na madrugada, é importante? É importante. Mas não mais importante do que Deus ter movido e soprado no coração desses irmãos aqui do meu distrito a se reunirem depois dos 10 dias de oração, na madrugada, através do Zoom. Essas coisas têm igual importância, porque se eles não tivessem ido para lá, irmãos, eu não teria ido. É simples. A minha estrutura familiar é extremamente desafiadora para que eu tenha todos os dias 4h15 da manhã para acordar. Então, por que eu estava intermitentemente na reunião? Exatamente porque algumas coisas eram muito mais complicadas. E hoje, para que eu faça isso, tem um preço e eu tenho que correr atrás, como todos vocês aqui pagam um preço para estar todo dia na madrugada. O fato é que, se eles não fossem, eu não iria, queridos. Eu não iria. Então, nós só estamos aqui porque o Espírito de Deus soprou no coração desses irmãos aqui, que o irmão acabou de falar, e outros que participaram lá do iniciozinho, a iniciativa de entrarem, usarem o Zoom para adorarem a Deus na madrugada, clamando pelo batismo, lendo, estudando, discutindo os temas bíblicos. Se não fosse essa iniciativa, não existiria a Sala 57 como ela é hoje. Louvado seja Deus pela iniciativa desses irmãos, que, movidos pelo Espírito, possibilitaram o início desse grande movimento hoje, que salva milhares de vidas e que alcança muitos lugares no mundo. Aqui vai publicamente, um agradecimento ao pastor Moura por se deixar iluminar lá no começo, cunhar a frase e criar a estratégia da busca do Senhor entre 5 e 7 da manhã, e aos queridos irmãos do distrito de Sobradinho Oeste, nomes aqui citados pelo irmão Reinaldo, que tiveram a iniciativa de começar esses cultos da madrugada pelo Zoom, e que se tornou, pela graça de Deus, com o mesmo poder que chamou cada um deles, o mesmo poder move esta reunião até onde o Senhor desejar que ela vá. Meu agradecimento público aos queridos irmãos do distrito de Sobradinho Oeste, que iniciaram esse processo. Sem eles, Deus poderia ter movido de outra forma, mas sem eles eu não acredito que a sala seria. Louvado seja Deus por isso. Irmão Reinaldo,
Irmão Reinaldo, aí o senhor assistindo a reunião, o senhor foi impactado pela palavra de Deus e, de repente, o senhor decidiu se batizar, né? Foi. Eu nasci aí, viu, pastor? Eu agradeço demais essa reunião aí, esse início também, como o senhor está agradecendo aí, porque esses homens aí, a gente... Eu não tinha visto ainda de tantos anos assim. Tantos anos eu digo, porque não é muito, mas é alguns tempos. 14 anos numa igreja, 14 mais numa outra, tal. Mas, assim, uns ensinamentos, como eu comecei a encontrar aí através desse pessoal aí, eu ficava admirado. Esse nome aqui que eu tenho falado, depois quando o senhor começou a aparecer aí, alguma coisinha que não estava certo, o senhor entrava e começava a explicar lá. E aí a gente foi entendendo, porque tinha Renan, Luiz Felipe, o irmão Hélio tá aí. Rapaz, esses homens davam uma explicação muito boa e eu ficava admirado com aquilo, porque eu estava enxergando, pastor. Parece que eu nunca tinha sido crente, eu não sei, mas pelo conhecimento que eu começava a ouvir esse pessoal fazer algumas explicações, eu ficava pensando, poxa, mas como é diferente esse ensinamento? Porque eu nunca tinha participado dos ensinamentos assim, desse jeito. Quantos anos de igreja o senhor já tinha quando o senhor entrou na reunião? De outras Quando eu entrei na reunião, 14 anos. Então, há 14 anos o senhor ouviu o evangelho, mas quando o senhor começou a fazer parte desta reunião na madrugada e permaneceu, o senhor falou, como é que eu nunca via isso? Como é que eu não entendia isso? Pastor, eu comecei na Igreja Universal em São Paulo. Lá fiquei pouco tempo, muito pouco tempo, e pedi para ser batizado lá, porque eu viria para aqui, para essa cidade, e se eu não me batizasse, eu não ia ficar sendo crente. Parece que eu não ia ser crente. Aí eu pedi para ser batizado. E aí o senhor participou de uma... É porque passou um negócio aqui na frente, pastor, eu depois... Está ouvindo? Perfeitamente, pode falar, queridão. Está dando para ouvir aí, pastor? Sim, pode falar. Sim, e depois eu cheguei aqui nessa cidade e não tinha Igreja Universal. E eu fiquei aqui olhando algumas igrejas tal, e tinha a Igreja Assembleia de Deus. Aí eu fiquei nessa Assembleia de Deus, um tempo bom também, na Assembleia. Depois da Assembleia, eu comecei a ficar achei que não era o certo, porque eu era até tesoureiro da Assembleia, um tempo eu era tesoureiro, eu entrava outro pastor, me colocava como tesoureiro, outro hora era secretário, eu era uma coisa e outra, sempre assim, entendeu? Onde eu fiquei 14 anos também. E aí eu comecei a achar, aí começou um estudo de teologia da igreja. Aí o pastor, presidente da Assembleia de Deus na Bahia, veio aqui dar uns estudos aqui em Irecê, e aí eu comecei a participar daquele estudo, eu era secretário, tinha que estar lá participando também com o pastor daqui, da igreja. Aí eu comecei a participar daqui, aí eu comecei a pensar como ele estava ensinando aquela situação, e eu ficava pensando comigo, eu voltava para casa pensando, meu Deus, será que essa coisa, Senhor, será que funciona desse jeito? Comecei a ficar em dúvida com aquilo, e comecei a orar do meu jeito, mas pedindo a Deus que eu queria servir a ele, mas eu estava em dúvida, como é que eu servia a Deus? Eu estava em confusão com aquela situação, do jeito que esse pastor estava dando aquelas aulas lá. Então, era umas aulas teológicas, no início, assim, de teologia, mas era uma teologia. E eu comecei a achar, Senhor, mas será que essa coisa funciona desse jeito mesmo? Eu quero te servir, quero... E aí fiquei naquela... pedindo, aí fui desvanecendo, cara. Eu apresentei, quem fazia chamada da escola da escola dominical era eu, que fazia chamado, eu era um auxiliar daquela escola dominical, fazia chamado para fazer algumas leituras, para passar alguma coisa para aquele pessoal, e aí eu ficava pensando que aquilo estava em dúvida, aí comecei a ficar desanimado, até cheguei a falar com o presbítero, que eu não queria mais ser crente da igreja, da Assembleia. Aí ele falou assim, moço, por quê, rapaz? Daí começou, pastor, e eu falei assim, rapaz, eu não tô mais animado, não. Tinha hora que eu ia para o guarda-roupa para pegar a camisa, para colocar a gravata, que tinha aí de gravata, a camisa para cumprir gravata, e eu estava à vontade de não pegar aquela camisa. Aí eu ia assim mesmo. Aí um dia eu cheguei a falar com o pastor, porque quem tomava conta, assim, das coisas como tesoureiro, era eu. E o pastor ia viajar para participar de reuniões de Salvador, quem tomava conta de tudo aqui era eu. Tinha 2 presbíteros na cidade, mas ele confiava só de me entregar aquilo, era os dinheiro que recebia do pessoal, que vinha, tinha 22 congregações, e eu era tesoureiro aqui na sede, era eu aqui. E eu que tomava conta, era a mulher dela, as coisas dele, que era bujão, era carne, era alguma coisa, açúcar, que ela precisava, ela ligava para mim cuidar, porque ele entregava tudo isso. Mas eu fui desvanecendo e eu achava difícil passar essa responsabilidade, dizer para o pastor que eu não queria ser mais crente dessa igreja. Porque aí, para mim, era difícil, era pesado, porque eles confiavam de mim demais, confiavam muito de mim, confiavam mais do que nos presbíteros. E aí mas um dia eu não aguentei e falei com ele. Quando eu falei, ele falou assim, irmão Reinaldo, você hoje, depois de um domingo, ele falou assim, depois do meio-dia, depois do almoço, o senhor vai
o senhor vai ter alguma outra programação? O que o senhor vai fazer? Falei, não, eu vou estar em casa à tarde. Aí ele disse, eu vou lá falar com o senhor. Aí ele veio mesmo, pastor. Veio e ficou falando, falou comigo, nós conversamos até umas 18 horas daquele dia. Deu 1h da tarde, das 3 até às 18, mais ou menos, e ele queria que eu me explicar, que não tinha explicações, uma coisa daquela, e eu falei, não tinha jeito, eu estava sem jeito mesmo, não dá para entrar mais na alguma coisa para voltar para lá. E aí foi onde eu decidi ir para a congregação, e fiquei também 14 anos. Mas só, pastor, que nessas alturas aí, quando eu comecei a ouvir os ensinamentos da Igreja Adventista, através de, já começou aqui um evangelista que tem uns dois, eu participei de uns 2 estudos bíblicos, comecei a achar que aquilo estava sendo diferente mesmo. Logo veio a essa sala, a ver o pessoal aí da sala, começou essa sala aí, foi quem me convidou para entrar nessa sala, aí nessa reunião, fazer parte dessa reunião. Aí eu comecei a ir assim, foi uma vez, depois foi uma outra vez, aí não falei mais não, falei assim, é isso mesmo. Quando eu ia para a igreja para ouvir a pregação lá do cooperador, eu ficava sentado assim no banco pensando, eu louvava assim, que eu gostava de louvar junto com a igreja, mas eu ficava pensando assim, meu Deus, tem misericórdia, não tem condição de coisa dessa, e voltava mais desanimado ainda. Quando eu ia na mar, eu ia para ir mesmo, mas sem vontade. Aí eu ficava lembrando só da sala, e aí fiquei mesmo na sala, comecei a orar a Deus para tomar essa decisão, e tinha um delegado também aqui, que tinha me dado antes aí, bem antes, isso antes dessa trajetória toda, me dava uns livros assim da Igreja Adventista, e dizia, aí ele era um homem, ele era trabalhador, gostava de fazer diligência forte, mesmo nessa época eu já era desonerado, em 2002 eu já tinha sido desonerado do cargo de delegado, mas eu fiquei como auxiliar, porque ele era substituto, e eu fiquei como auxiliar, tinha um escrivão, que foi o escrivão, foi eu mesmo que tinha colocado, escrivão ad hoc, e aí o delegado trazia esse livro, ele era substituto aqui, ele era de Barra do Vento, substituto aqui, aí ele trazia o livro, você tem que ser crente da Igreja Adventista, rapaz, aí ele falava comigo, olha, quando tiver algo aqui na época, quando tinha algo assim, eu ligava para ele, doutor, vai acontecer um fato isso aí, assaltaram ontem, tal, coisa tal, tem uma coisa, tem um assassino aqui, amanheceu um cara morto em tal lugar. Aí ele disse, olha, se no dia de sábado morrer alguém, pode morrer a minha mãe, você não liga para mim não, porque eu não vou vir não. Aí eu fiquei naquela história, né? Mas eu pensando, porque ele era tão forte assim no dia de sábado, mas não cheguei a conversar assim, não chegou a conversar comigo a respeito da situação, como é que era o movimento da Igreja Adventista. Mas aí eu comecei a entender mais com esse pessoal aí, viu, pastor? Por isso mesmo eu anotei o nome desse pessoal aqui no caderno aqui. E que era o senhor lembra do seu batismo, irmão Reinaldo? Lembro. Foi bom aquele dia? Muito maravilhoso, foi uma benção. Eu desci para a vereda lá, já falando com vocês, porque antes de eu chegar lá no ponto, a sala já estava ligada aqui, comigo aqui, eu já desci com o celular para lá, já na presença da sala aí. E aí o senhor foi batizado, nós vimos o seu batismo, e o senhor está feliz e firme na fé, né, querido? Muito, muito feliz, irmão. Muito feliz. Graças a Deus, foi uma maravilha, viu, pastor? Muito maravilhoso mesmo. O senhor poderia dizer para mim qual foi a grande mudança que o Espírito de Deus fez na sua vida ao participar do movimento da sala? Ô, pastor, a grande mudança é o seguinte, porque o meu conhecimento, assim, de participação como cristão, era pouco. Eu aprendi, foi na sala mesmo. Eu tenho certeza disso, que eu aprendi mesmo para buscar o poder do Espírito Santo, assim como fortemente, assim, entender como teria que ter o Espírito Santo em nossa vida. Eu aprendi na sala. Como eu sempre pedi de orar mais, por santidade, buscar mais a presença de Deus, o Espírito Santo. Eu aprendi, graças a Deus, eu não estou bom nessas coisas, mas eu sei que eu tenho que procurar mais, para melhorar mais, mas foi onde melhorou a minha situação. Um pouco de conhecimento mais, foi na sala mesmo. Eu agradeço de coração o ensinamento de vocês, me ensinou aí, que o senhor também já participava da sala, não era todos os dias, assim, no comecinho, mas de vez em quando aparecia e explicava alguma coisa para o pessoal entrar mais naquele ritmo, e aí a coisa foi entrando mais mesmo, e graças a Deus, eu agradeço a Deus por isso. Agradeço muito. Senhor, irmão, é o primeiro batismo da sala 57. Glória a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor porque tem se multiplicado os batismos, pessoas voltando para a fé, como a irmã disse aqui, eu preciso ser rebatizada. Isso tem acontecido em grande quantidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente terminar, querido irmão Reinaldo, Wellington e Sheila. Veja, ele passou pouco tempo na Universal, depois veio ser membro da Igreja Assembleia de Deus 14 anos, depois foi para a Congregação Cristã 14 anos e se deparou com algo que colidiu com a cabeça dele.
e os ensinamentos que ele tinha e a palavra. Veio para a sala, aqui o Espírito de Deus me desceu o coração dele, e ele tomou a decisão de ser adventista do sétimo dia. Você, amigo, que é membro de uma outra denominação, a questão aqui não é se eu e você estamos salvos ou perdidos, se você é fiel ou não, se você é honesto com Deus ou não. Isso não está sobre a mesa. Eu sei que você é cristão. Eu sei que você é temente a Deus. Eu sei que você crê no Senhor Jesus Cristo. Eu sei, não é isso que está sendo discutido aqui. O que nós estamos discutindo aqui, o irmão Reinaldo se deparou com algumas informações que já não permitiam que ele continuasse sendo ou vivendo como ele vivia antes. E uma coisa muito importante ele cita aqui, né? Foi muito difícil tomar a decisão porque ele era alguém de uma outra denominação e importante naquele movimento. Você consegue imaginar a dificuldade que era viver nesse aspecto e não abandonar, né? Mas começar uma nova trajetória na vida, tendo que deixar aquelas pessoas com as quais, inclusive, ele tinha responsabilidade com elas. Mas ele foi o primeiro batismo de muitos outros que virão, pela graça de Deus. Sabe por que o irmão Reinaldo sentiu que alguma coisa estava acontecendo na vida dele, queridos? Porque a sala tem um ensinamento que eu queria que você revesse essas 4 ênfases reorientadas. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Nós queremos notificar aqui, queridos, a cura de câncer. Eu vou mostrar aqui para vocês a cura de uma menininha aqui, que nós intercedemos no domingo para vocês. A gente quer notificar milagres de pessoas que eram cegas e voltaram a ver. Queremos, sabe por que a gente quer? Porque essas manifestações ainda podem acontecer e o nosso Deus é o mesmo. Mas não se esqueçam de uma coisa, queridos, que o maior milagre que nós queremos notificar aqui na sala dia após dia é o que aconteceu com o irmão Reinaldo. Ele conseguiu ver esse homem aí, ó. Ele conseguiu ver. Com a ajuda do Hélio, com a ajuda da Sheila, com a minha ajuda, e com a ajuda de tantos outros ele conseguiu ver. Esse é o milagre, queridos, que nós estamos atrás, e é esse milagre que nós vamos notificar todo dia na sala 57. As pessoas vão conseguindo ver, entender e se entregar a Cristo. Isso deve nos emocionar todos os dias, e a sala terá sempre esta metodologia. Testemunhar do poder que Deus nos dá de ver. E foi o que aconteceu com esse querido. Ele viu, foi batizado, e hoje é adventista do sétimo dia. Amado, eu quero fazer um convite para você. Tá nessa aí, né? Entrou aqui achando que ia ser uma reunião, que você ia assistir mais um culto, e agora você terá que tomar uma decisão de ser adventista do sétimo dia, né? Eu sei disso. Não é nada fácil, porque você está ligado afetivamente à fé anterior, mas você descobriu coisas aqui que não tem mais como você deixar de praticar, não é? E você tem que ser fiel a Deus, não é? E, amigão, avança. Avança para a água, igual o Reinaldo fez. Toma sua decisão. O Eric me mandou um áudio aqui de pessoas que estão decidindo ser batizadas também, fruto do jejum e oração de quarta-feira, porque o Eric tem muitos grupos que, colado com a sala, trabalham intensamente, todo mundo no mesmo lugar. Então, tem que tomar uma decisão? Então, tomem. Sabe o que eu acabei de receber? A notícia? Sabe quem é que está aqui no Zoom? A Enite. Cadê a Enite? Tá, com que nome a Enite está ali? Me avise. Alguém me disse, Enite está aqui. Eu quero saber com que nome. Gigi. Ah, Gigi. Gigi. Vem aqui, Gigi. Vamos conhecer a Gigi, que disse, eu preciso ser rebatizado. Eu quero conhecer você. Oi, Gigi, abre aí o seu áudio, por favor, filha. O áudio, você clicou na câmerazinha, tá? Aí. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Você mora onde, Gigi? Não, é Enite. Gigi é minha filha. Ela mexe no meu telefone, bota o nome dela. Entendido. Enite, você mora onde? Eu moro em Araruama, Rio de Janeiro.
você estava ouvindo a mensagem hoje, o meu apelo, o apelo do Espírito Santo, e você escreveu, preciso ser batizado. Você está ausente da igreja há quanto tempo, amado? Deve ter uns 7 anos por aí. Não, peraí, 3. Uns 6, 7 anos. Sente saudade, filho? Olha, eu nunca deixei de frequentar a igreja. O que aconteceu foi que eu me separei. Eu era casada com um adventista e tal. Mas aí aconteceu muitas coisas e eu acabei me separando. Foi assim uma questão de vida ou morte, depressão. Eu tive que tomar uma decisão. E nisso aí eu me separei. Aí depois conheci um rapaz. A gente ficou um tempo conversando e tal, e acabei vindo morar com ele. E nisso que eu vim morar, aí que eu tive que pedir exclusão da igreja. Eu sei que não é o correto, né? Mas assim, eu nunca deixei de frequentar a igreja, até porque eu tenho minha filha, ela tem 10 anos, a Gigi. Aí, mas assim, eu ia para levar ela, mas chegou um tempo que eu já não tinha tanta vontade mais. Eu sentava lá, como, sabe assim, mas eu não tinha tanta vontade mais, sabe? Eu já não tinha vontade de rebatizar, não tinha vontade de me rebatizar mais. E com isso, tem uns 30 anos 30 anos atrás, mais ou menos, que eu me batizei. E você chegou na sala como, Enite? Bom, tem uma irmãzinha na igreja, a Edna, ela, uma vez conversando comigo, falou do link. Falou e tal, que tinha um grupo que ajudava quem estava com depressão, não sei o quê, mas falou assim, meio superficial e tal. Aí ela falou, mas eu não mando o link, mas eu vou adicionar a fulana de tal e me dá seu contato, que eu peço para ela mandar para você. Aí essa pessoa andou mandando algumas vezes, mas eu não me interessei, sabe? Para mim era mais um grupo, né? Mais uma live, essas coisas de internet. Aí foi quando a minha irmã Eliane conheceu a sala. Aí ela começou a falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Aí teve um dia que eu estava assim, muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu falei assim, eu quero conversar com o pastor. Aí liguei para o pastor daqui, aí conversei com ele, conversei, aí ele falou assim, olha, o seu problema não é tanto outras coisas, o seu problema é você mesmo, você tem que se cuidar. Quando ele falou várias coisas, mas ele falou assim, você precisa se cuidar. Na mesma hora, assim, veio assim, sala 57. Olha que eu não conhecia nada, assim, só conhecia algumas coisas que ele falava. E a irmã já falou se cuidar. Aí me veio assim, sala 57, eu assisti a primeira vez. Aí nisso eu assisti a primeira vez, aí fiquei assim encantada, se eu não me engano, foi quando aquele pastor, eu não sei se foi a primeira vez ou se foi naqueles dias, e o que mais assim me tocou foi na pregação do pastor Fernando. Eu amo o pastor Fernando. Sabe assim, o jeitinho dele falar, eu achei ele uma pessoa assim muito especial, com todo respeito. Aí me interessou, eu comecei a assistir, mas aí assim, mudou minha vida. Eu lembro que a Eliane é nutricionista, né? Aí ela ficava assim, irmã, você precisa fazer exercício, irmã, você precisa se cuidar, você precisa se cuidar de alimentação. Não sei se ela lembra que eu falava assim, Eliane, eu não acredito que depressão tem cura, eu não acredito. Aí, assistindo a sala, hoje eu acredito que depressão tem cura. Hoje a minha vida é outra, totalmente, você não tem noção, sabe? Hoje eu sinto desejo de estar na presença de Deus de novo, de voltar para a igreja. Eu ainda não me rebatizei por conta de um detalhezinho, que eu já sou divorciada, né? Que o juiz colocou lá na carta de sentença, que agora eu tive que pedir ao advogado para entrar a petição de novo, para mudar aquele detalhezinho, para sair uma nova carta de sentença, para mim pegar uma outra certidão averbada para dar entrada no casamento. E é uma coisa assim, o meu marido, ele já teve a mãe das filhas dele, o primeiro casamento, já teve outras situações, e ele sempre falava, eu nunca vou me casar com ninguém. A filha dele fala assim, meu pai sempre falou que eu nunca vou casar com ninguém. Ele que falou de casamento. Quando a gente veio para cá, ele que falou do casamento. Eu ficava até com medo, que eu já tinha essa informação, e eu falava, era um conflito. Eu não posso ficar a vida toda com ele se ele não quiser casar, eu preciso me acertar. Mas foi ele que falou, é ele que mais fala em casamento. Então, assim, sabe, minha vida mudou, eu quero me rebatizar.
Aí eu fico, o juiz nunca te fala lá no processo, nunca te faz o que tem que fazer, e eu fico meio que desesperada, sabe? Aí hoje, na hora da oração, depois dessa pregação maravilhosa que eu me ajoelhei, sabe, assim, foi, sabe, foi um pedido de desespero, assim, de oração, eu preciso me rebater. Então, essa semana, então, esses dias, assim, eu tenho ficado muito triste, assim, na minha situação, entendeu? Sem batizar com o meu nome riscado no livro da igreja, sabe? Esse tempo que eu passei na igreja, esses anos todos, tudo bem, eu tinha muitas coisas a vencer, que agora eu estou vencendo com a ajuda da sala, questão de orgulho, de ser pessoa difícil. Quando eu escutei o senhor na pregação falando de personalidade, eu, a minha família também, somos pessoas de muita personalidade. Então, hoje eu consigo, depois da sala, eu consigo lidar com o meu marido, que também tem pensa uma pessoa com personalidade forte. E eu com a ajuda da sala, com a ajuda do Espírito Santo, eu tenho conseguido, assim, manter a calma. Se ele está nervoso, eu consigo ficar calma, sabe? Saber qual é o papel do marido na família, sabe? Não que eu tenha que aceitar tudo, ele não é da igreja, ele bebe, mas eu sei que hoje eu tenho que respeitar ele, eu tenho que honrar ele como meu marido. Então, essas coisas todas eu fui aprendendo, sabe? Então, é isso, pastor, desculpa. Olha, querida, sabe o dia que você ouviu assim, ó, sala 57? O problema seu, filha, é com você mesma, lembra que o pastor falou? E você ouviu assim, sala 57? Foi o mesmo espírito que sobrou no coração daquela mulher, assim, ó, se você tocar a veste dele, você vai ser curado. O mesmo espírito soprou. A gente está diante de uma pessoa, irmãos, que não tinha mais vontade de se rebatizar. Não tinha mais. Mas hoje chora porque não pode. Por que você acha que está acontecendo isso? Assim como o irmão Reinaldo, o Espírito de Deus foi movendo de dentro para fora essa mulher, e hoje ela mesma diz, eu sou uma nova criatura, mudou a minha vida, porque ela encontrou o caminho. Mais importante do que a viagem é o caminho. Irmã, a senhora vai se batizar ligeiro, porque a partir de hoje uma multidão vai orar por esse juiz, para essa causa da senhora sair, para esse detalhe ser mudado, e nós vamos mostrar o seu batismo aqui na sala, em nome de Jesus. A senhora crê? Eu creio. A senhora quer isso, irmã? Quer? Quero muito, muito. Vamos tocar nas vestes de Jesus. E ele vai fazer a obra. Tá bom? Tenho 4 coisas para dizer para você, filho. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. A senhora é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Vê-la desejando o rebatismo, filha, é a nossa maior alegria na sala 57. Pastor, eu falo mesmo para o senhor, sabe assim, muito usado. A gente conversa, a Eliane, muito. O senhor muito usado, pastor. Eu chego na igreja, vejo os irmãos assim, eu fico falando da sala 57, aí tipo assim, aí pego o contato, passo para Eliane, coloca ele. Cada sábado que eu vou na igreja, 2, 3 pessoas, eu mando de contato para a Eliane adicionar, porque eu esqueço, minha cabeça assim, eu cheguei até a começar a mandar link por mês, mas eu mandava, aí no outro dia, aí vem 5 horas da manhã eu estava mandando link, porque eu tinha esquecido. Uma coisa assim, logo que começou a não ter a sala no sábado, acho que foi no sábado, eu acordei, me preparei e tal, depois que eu me dei conta que não tinha pastor, eu liguei para ele, eu chorei porque não tinha. Ai, meu Deus, hoje não tem, juro, pastor, eu chorei. Mas assim, uma bênção que Deus preserve esse movimento não pode acabar. E pastor, obrigado pelo senhor, obrigado pela sua família, obrigado por todos aí. Sabe? Vamos agradecer, né, filha, a Deus que moveu os irmãos do meu distrito a se reunirem na madrugada. Como eu disse, se eles não tivessem vindo, nós não estaríamos aqui, a não ser que Deus tivesse providenciado outro caminho. Agradecer ao Reinaldo, que foi o primeiro batismo na sala, o seu rebatismo é uma extensão do que aconteceu com ele. Agradecer o Hélito, a Sheila, o Luiz, e os nomes citados aqui pelo irmão Reinaldo, que foram os propulsores de tudo isso, movidos pelo Espírito Santo, né? Glória a Deus por isso. A pastor Moura, que cunhou essa expressão sala 57, a Deus toda a honra e toda a glória, porque as luzes aqui estão ligadas sobre o agente regenerador, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso a Inite descobriu nova vida. Pastor, pastor, tá me ouvindo, pastor? Pode falar, filho. Eu agradeço a Deus por ele ter me dado a força
de tomar essas decisões, porque para mim era difícil, viu? O pessoal confiava em mim, acreditava muito, porque eu trato as coisas com sinceridade mesmo. O pessoal já acostumado, e para mim tomar essa decisão para vir para essa igreja adventista não foi fácil. Precisou falar com Deus mesmo e pedindo que Ele me desse força para tomar essas decisões, essa atitude, porque eu estava sem saber o que é que eu faria, mas que eu ia para o lugar certo. E agradeço depois a vocês, a Deus e depois a vocês aí, que um ensinamento muito bom, com conhecimento profundo da Bíblia. E aí a gente tem assim, interesse de aprender um pouco também, pelo menos saber como nós devemos adorar esse Deus. A gente aprende com vocês aí, viu? Então, eu agradeço muito a Deus e a vocês. Essa sala aí é uma coisa tremenda, viu, pastor? Deus é bondoso, né, irmão Reinaldo? Fala. Muito bom, muito bom. Pastor, só mais uma coisa. Eu sei que vocês vão orar por mim, e junto com assim, um pedido a Deus para eu rebatizar, ore pelo meu marido também. Tá? Eu peço aos irmãos que orem pelo meu marido também. Sabe, ele tem muitos conflitos internos, traumas de infância, entendeu? Ele é uma pessoa boa, entendeu? Ele bebe, ele é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa do bem, mas, sabe, sempre ele recorre à bebida, sabe? Então peço a Deus, peço a vocês que interceda por ele também, não? Tá? Não, anote aí, José Luiz. Eu quero fazer um exercício agora para gente. Ele gosta muito da igreja, ele que fala, vamos embora, tá na hora do pôr do sol. Aí, garoto, está encaminhado. Esse está encaminhado, irmão. Esse está encaminhado. Vou fazer um exercício aqui agora e daqui a pouco pedir para o pastor Fagundes orar. Sheilinha, abre o seu áudio. Eu quero que você diga para o irmão Reinaldo nossas 4 frases. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus. Para o irmão Reinaldo, diga para ele. Certo. Tá ouvindo? Tá, sim, né? Perfeitamente. Irmão Reinaldo, esse irmão maravilhoso aí, queridinho de Jesus. Irmão Reinaldo, eu amo você, irmão Reinaldo. Preciso de você, irmão Reinaldo, para ser feliz. Você é a parte visível de Deus na minha vida, com certeza. E eu creio mais em Deus, esse Deus maravilhoso, porque você existe, pela sua existência. Amém. Wellington, vamos aqui para a irmã Enite e abençoa a irmã. É Enite mesmo, né, filha? Tá certo o nome, né? É isso. Ok. Abençoe a Enite com as nossas 4 frases que condensam nossa teologia. Irmã Enite, quero que a senhora saiba que nós, e eu, de forma especial, amo muito você. E ver você aqui e ouvir o seu testemunho me dá cada vez mais certeza de que, ao olhar isso, eu creio mais em Deus, porque você existe, porque você é a imagem visível dele para a minha vida. E louvado seja sempre, sempre Deus, por tudo que Ele está fazendo em você e ainda vai continuar fazendo, tá, minha querida? Não só em você, mas todos os que estão ao seu redor serão muito, muito abençoados e impactados pela sua vida. Amém. Deus seja louvado. Pastor Fagundes, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia. Olha, eu vou contar uma coisa para você, o pastor Wagner. Assim, você arrebenta meu coração, rapaz. É muita emoção ver o Reinaldão aí, que eu tive o privilégio de acompanhá-lo. Mas, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. A primeira vez que eu vi o irmão Reinaldo na casa dele, visitando uma filha dele, que hoje é uma das líderes da igreja lá em Barro Alto, da igreja adventista, eu disse para ele, esse homem é um adventista do 7º dia. A primeira vez que eu vi ele, eu saí da casa dele com essa impressão que ele seria o líder da igreja em Barro Alto. Porque nós não tínhamos igreja lá, pastor Val. Era muito difícil, um lugarzinho extremamente católico e de uma dificuldade de penetração do evangelho. Já havia passado por lá um obreiro bíblico, sempre quase uns 3 anos, sempre dando estudo e nunca conseguia finalizarmos da gente ter um terreno, comprar um lugar, construir uma igreja. E aí eu desafiei minha associação na pessoa do meu presidente e disse assim, pastor, agora nós não vamos mais recuar, nós vamos comprar um terreno ali, ou com terreno ou sem terreno, nós vamos reunir, continuar o grupo depois da conferência, nem que seja na casa do irmão Reinaldo, na casa que nos ofereceram. E pela graça de Deus, a filha dele nos ofereceu a casa dele, nós assistíamos os cultos num salão pago, que era um valor muito alto, eles não tinham como custear aquilo, e mesmo a associação pagando por 2 anos, depois a filha dele disse assim, a minha casa é grande, vamos nos reunir lá em casa, a gente não precisa pagar o aluguel. E tudo isso, depois eu conheci o irmão Reinaldo, quando ele perdeu a Cíntia, tive a dificuldade tão grande de eu ter que dar a notícia e acompanhar o falecimento da Cíntia, pertinho da minha casa, um horário de almoço. Eu disse assim, bem, eu vou pôr a roupa uma segunda-feira, minha folga, e disse, eu vou para o hospital porque a Cíntia não está legal.
A irmã dela me ligou e disse que ela está passando mal e eles estão lá, só ela e mais o irmão mais novo, e eu vou para o hospital. E, pastor, eu cheguei no hospital, conhecia o jeito de lidar ali com o hospital e logo de cara fui assistente social e demorou muito a resposta. Eu disse, eu vou ficar com a irmã da Cíntia lá na sala, eu não posso ficar aqui esperando essa resposta, eu vou estar com eles porque eles não podem ficar lá sozinhos. E quando eu ia saindo, a pessoa me chamou e a pessoa que tinha ido ver o estado da Cíntia voltou e disse, olha, pastor, nós não temos notícias boas para dar, não. Infelizmente, nós perdemos a Cíntia. E aquilo, pastor, foi um divisor de água em minha vida, porque no meu tempo de ministério, eu nunca tinha passado por reconhecer um corpo dentro de um hospital, ser chamado para reconhecer o corpo de uma pessoa que eu convivia, que eu via e que amava, e chegar e ter que dar essa notícia para eles. Eu disse, o que eu faço? E ela disse assim, não faça nada, o médico vai descer com a outra pessoa que o acompanhou, ela teve 3 paradas cardíacas, nós conseguimos reanimá-la 2 vezes e na terceira nós perdemos a Cíntia. E aí eu acompanhei tudo isso, fui para o necrotério ali do hospital para reconhecer o corpo com a irmã dela, que eu tinha visto pela primeira vez, pastor, e o irmão caçula. E dali fomos correr atrás de toda a papelada, encaminhar o corpo para Barro Alto, sair de Irecê, que era a sede onde ela tinha ido, para fazer uma revisão apenas de uma cirurgia. E dali ela saiu dentro de um caixão para ser levada para Barro Alto. Então esse irmão Reinaldo aí, que o anjo do Senhor e o Espírito Santo de Deus soprou em mim, que eu dizia assim, este homem tem que vir para a igreja adventista, não porque é igreja adventista, não porque por placa de igreja, pela sinceridade que ele falava. Eu nunca soube nada de classe de sala 57. Então, fica aqui o meu convite, eu vou fazer um desafio para o senhor, pastor Wagner. Traz esse homem aqui para Hortolândia, para o colégio, porque ele é o primeiro batismo da sala 57, e se precisar, ele fica em minha casa, porque eu agora resido aqui do lado do colégio. Para mim, olha, eu começar na sala 57, eu comecei mais forte com o Fernando Iglesias no dia da vigília, porque eu estava em Ribeirão Preto, na casa de minha mãe, católica, ferrenha, e minha mãe assistiu a vigília todinha. E a minha mãe, que sempre quis que eu fosse padre, hoje ela diz assim, eu não tenho um filho padre, mas tenho um filho pastor, e sou feliz do mesmo jeito. Filho, pena que eu já tenho a minha igreja, mas a sua é a verdadeira. Olha cada coisa, pastor Wagner. É isso, minha mãe com 86 anos diz essas coisas para mim, e não tem o Natal, não tem uma reunião de família onde eu não pregue, onde eu não mostre para eles essa verdade, e hoje eu tenho meu pai batizado e a irmã abaixo de mim. Mas o papai está com 91 anos, com dificuldades de próstata, não usa sonda, mas não vai à igreja por vergonha de ter que ficar saindo para urinar, de ter que ficar interrompendo o culto. Mas o papai está firme, a mamãe diz assim, eu já tenho uma igreja. Ele diz assim, velha, tu é rabugenta demais. Que igreja tu tem? Me mostra aí a escritura para ver se tu é dona de alguma igreja. A igreja é do nosso filho, é da Bíblia. Fagundes, Reinaldo, nesse contexto é demais, pastor. Eu percebi, Fagundes, que tem aí uma história sua para a gente contar aqui na sala. Eu quero contar. Eu vou ligar para você para a gente escolher o seu testemunho e em um momento entrarmos juntos aqui para você contar todos esses detalhes, tá bom? Vai ser legal. Tem uma história legal para a gente contar para os irmãos da sala. O irmão Reinaldo é um capítulo fantástico em minha vida. O irmão Reinaldo carimbou a minha jubilação, porque eu saí daí pensando, eu não vou conseguir batizar o irmão Reinaldo, mas quando eu chegar, onde eu estiver, eu vou ficar sabendo que ele vai se batizar. E um dia me ligaram, a filha dele disse, pastor Fagundes, eu vou lhe dar uma notícia, meu pai vai falar com o senhor. E aí ele disse, pastor Fagundes, eu vou me batizar na igreja. E eu cheguei lá junto com a filha e os outros que a gente pode ter o privilégio de deixar ali em Barro Alto. E eu te amo, viu, pastor? No fundo do meu coração, eu não esqueço de você aqui, tempo nenhum eu não esqueço. Nem eu do senhor, assim. Se eu tivesse condições, eu ia dar um passeio lá na tua casa, lá, eu ia ficar pelo menos 8 dias lá, para nós prosar, né? O senhor vai vir para ficar o tempo que precisar, porque ainda que a casa seja pequena, a gente abre uma rede aqui embaixo dos pés de amoreira e a gente vai ficar junto para conversarmos e pormos tudo isso atualizado. Quando o senhor não puder vir aqui, a minha primeira ida à Bahia, a primeira casa que eu ia é em sua casa, meu querido. Coisa linda, né, irmão? Coisa linda, né, Enite? Você vê o amor de um pastor por uma ovelha, né? O pastor Fagundes está aposentado, mas é pastor e ama as ovelhas, né? Coisa mais linda isso. Me inspirou muito, viu, seu Fagundes? Eu vou trazê-lo para um testemunho. Edith, Sandrinha, obrigado pela sua participação. Você é bênção, está aqui desde os primórdios desta sala. Deus seja louvado na sua vida, viu, amada? Muito obrigado. Edith, Enite, como é que é o nome do seu esposo mesmo? José Luiz. Vamos orar por ele agora, então? Vamos lá. Santo Deus e Pai, obrigado, porque vibra no coração da Enite o desejo do rebatismo.
Ela não tinha mais esse desejo. Estava levando a filha para a igreja, mas por uma consciência doutrinária, uma cultura, mas já faltava vida no seu coração. Mas ela encontrou o Espírito Santo como um amigo, um ambiente que fortalecesse a sua fé, e hoje ela chora porque não pode ser rebatizada por uma questão técnica. Abre portas, ó Deus, para que esse documento saia exatamente como a tua filha precisa, para recomeçar a vida, se casar e ir para o tanque do batismo, e selar seu compromisso com Jesus, aquele que ela nunca deveria ter rompido. Mas o Senhor é paciente, o Senhor é benigno, é bondoso, esperou a tua filha e ela agora está em condições de recomeçar sua carreira cristã. Abençoa seu esposo. Ele bebe, Deus. É uma pessoa que gosta da igreja. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque o coração deste teu servo e que ainda hoje a irmã Enite ouça dos lábios dele que ele foi tocado pelo Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela vida e ministério do pastor Fagundes e por ter histórias para contar que nós vamos conhecer aqui. Dá-nos um sábado, Senhor, feliz. Hoje é sexta-feira, dia de preparação. Que o Senhor nos auxilie. Eu quero rogar pela irmã Marineuza, porque do meu distrito perdeu seu irmãozinho. Vai ser sepultado agora mesmo. Aqui em Sobradinho, eu estou indo para o cemitério exatamente para fazer o sermão fúnebre. Que o Senhor abençoe com bálsamo o coração daquelas pessoas e o teu Espírito esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fagundes, muito obrigado, que Deus o guarde. Enite, Deus está agindo na sua vida. Obrigado por ter vindo assim, sem a gente ter combinado nada. Deus guarde sua vida, tá? Amém. Avisa o rebatino que eu quero mostrar aqui, tá? Tá bom. Fechou. Nome de Jesus. Um grande dia para você. Sheilinha, muito obrigado. Um grande dia para você. Irmão Reinaldo, muito obrigado pelo seu testemunho. Deus te guarde sempre, viu, querido? Um grande dia na presença de Deus. Amados, estamos terminando a nossa reunião de hoje. Eu quero desejar a você um feliz sábado. Até domingo. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Esse aí, querido, esse aí não abre os áudios, não. Esse aí também, o irmão Ernesto, está conosco desde o início da caminhada da sala. Tem uma voz bonitona, grave, assim. Né, irmão Ernesto? Abre aí seu áudio, querido, para a gente falar com o senhor. Posso, mãe. Bom dia, pastor. Bom dia, irmão Ernesto, tudo bem? O irmão Ernesto também faz parte dessa caminhada aí, do iniciozinho da sala, junto com Miriam, lembra, irmão? A Miriam também, nossa moderadora. Abre aí, Miriam, o seu áudio. Oi. Ei, pastor, ele é tio da Sheila, é o Ernesto, pai Tararé. Quem chamou quem para a sala, Ernesto? Oi. Pastor Wagner. Quem chamou quem para a sala? E foi Sheila que te chamou ou o senhor que chamou Sheila? Foi a Sheila. Chamou minha filha, a Gislaine. Aí a Gislaine chamou o senhor, foi? Isso, é. Daí a família me chamou. Aí a família chamou você, Miriam. Foi. Aí a gente vai chamando, e a sala funciona assim, né? Por isso que o Birajara está aqui também. O Birajara foi chamado por alguém, né? Hein, Bira? Abre o áudio aí, negão. O Bira é o parceiro, fiz semana de oração na igreja do Bira. Viu, pastor? Depois eu queria falar aqui uma coisinha, bem rápido, tá? Tá, só um minutinho. Cheirinha, né? Bom dia, pastor. Bom dia. Ei, Bira, beleza? Com alegria. Beleza. Ei, Bira, tá quanto tempo na Fala sala? comigo, gente, por favor. Uns 4 meses. Aí, Birão, eu fiz semana de oração lá na igreja dele, lá na igreja do pastor, que é um grande amigo meu, que nos chamou para isso. Sou da igreja de Inhaúma. Inhaúma. De Maguinho. Bira, grande alegria ter você aqui com a gente, viu? Cheirinha, você queria falar alguma coisa? O que foi? Sim. Assim, sobre uma das mudanças, né, que ocorreu em minha vida no início, né, quando da sala 57, foi justamente esse ponto, né, da teoria passar para a prática. Foi quando eu comecei a orar, primeiro, assim, pedir o Espírito Santo para quem eu precisava orar para entrar na sala. Aí foi quando, na primeira oração, foi a Gislaine. Daí da Gislaine, ela convidou o tio Ernesto, daí veio o pastor. Bom dia, Janete. Bom dia com alegria. E depois veio a Iglei. Então, tudo foi assim. Cheirinha, só um pouquinho, Cheirinha, porque o pessoal está abrindo o áudio ali. Eu quero te ouvir bem direitinho, porque esse registro para mim é muito importante. Abre aí, Cheirinha, de novo, por favor. Aí. Abriu? Aham. Sim. Então, aqui na questão, né, uma das mudanças que ocorreu em minha vida a partir do momento, né, da participação da sala 57 foi a colocar na prática a busca do Espírito Santo.
quando começou na prática da oração, principalmente que mudou muito, né? Quando eu preciso orar por alguém, mas preciso que o Senhor direcione as pessoas, né? E foi quando, para mandar o link, Senhor, eu preciso mandar para quem? A primeira pessoa na minha cabeça veio a Gislaine. Depois foi a Iclei. Depois foi surgindo mais, né? Mas eu fiquei mais maravilhada ainda por conta da minha oração, e eu orava junto com o Senhor. Lembra, a gente comentava até no início? Mas vamos orar, Sheila, para que tenha 20 pessoas, 30 pessoas? Aí eu lembro um dia que eu comentei com o Senhor assim, pastor, você vai precisar de ajuda, você precisava de mais pastores aqui. Não, se Deus quiser, vamos orar. Aí logo a Gislaine convidou o pastor Fernando, que foi uma bênção desde então, né? Até ouvindo a irmã falando aí, né, do Rio de Janeiro, falando, eu amo o pastor Fernando. Falei, nossa, e saber que tudo foi direcionado pelo Espírito Santo, pastor, isso me encanta demais, me encanta demais. A gente percebe o Espírito se movendo, né? Aí vem Miriam para cá e começa a fazer a parte da moderação, né, Miriam? Você começou... Não, e da Kelly, pastor? Então, não é que é extraordinário. Pastor, e a Iclei, ela lia os nomes das pessoas que estavam chegando. Ela dava as boas-vindas para as pessoas, lembra? Irmãos, houve um tempo em que a gente conseguia receber as pessoas que chegavam na sala. Foi. A gente citava o nome das pessoas que chegavam na sala porque eram pouquíssimas pessoas e dava para fazer isso, né? Hoje, graças a Deus, não dá para receber todo mundo, são milhares e milhares todo dia. É bom, né, a gente viver isso, né? Participar disso é um negócio extraordinário. E eu glorifico a Deus pela Sheilinha, pela Miriam, amém. Que estiveram aqui e estão participando de tudo isso, né? Amém, pastor. Você lembra, pastor, Kelly? Você lembra, pastor, da Kelly? O senhor tinha me convidado para passar uma mensagem numa quarta-feira. E aí eu nas minhas orações, falei assim, eu queria tanto convidar a Kelly, senhor, né? Falei assim, eu tô sentindo, preciso convidar ela. Mas eu falei assim, mas eu não sei, por conta, né, dela tá doente, algo assim. Não sei se pelo horário, né? Mas aí o senhor me convidou, e eu falei, e agora? E aí eu falei, não, eu vou falar para ela passar a mensagem, porque daí se falar a mensagem, acho que ela topa. E foi de imediato, e a partir dali, então, foi um ponto crucial da sala, né, assim, na questão de testemunho, que ali lanchou um atrás do outro e não parou mais. Ai, que bênção. Não tem a menor dúvida que a vinda da Kelly para cá fez toda a diferença. Ô, dona Kelly, é você que está batendo palma aí, você faz favor de abrir essa câmera, que eu quero saber se é tu. Anda logo, se for tu, abre essa câmera, menininha, eu tô com saudade de ver você. Oh, meu pai, pensa no ser humano que eu amo. Peraí, ativa seu som aí, Anjinho. Bom dia com alegria, meus amores. Bom dia com alegria, prima, Sheilinha, Miriam. Tô ouvindo todos vocês aqui. Tô ouvindo, sempre aqui. Só com a câmera fechada, mas eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu entrei na sala. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também, pastor. Amém. Foi. Muita gente me mandando mensagem. Quero saber como você está, Eu falei, logo vou estar agradecendo, porque o que o pastor falou hoje é real. Milagres acontecem nessa sala, o povo de Deus ora, e eu estou me levantando para honra e glória de Deus. Menina, você não tem noção o que você representa para mim. É impressionante como eu consigo perceber Deus em você, cara, impressionante. Glória a Deus, pastor, eu também, glória a Deus por isso. Eu sou a prova, pastor, de tudo aí que o pastor plantou desde o início, desde aquelas que o pastor estava comentando hoje, o irmão o irmão Reginaldo, eu não sou tão do início, eu entrei quando já tinha 30 pessoas na sala, 35 pessoas, e a Sheilinha me falou, Kelly, você tem que dar o seu testemunho, são só 30 pessoas, eu falei, Sheilinha, eu não falo para muita gente não, 30 pessoas é muita gente, e a gente começou em busca, em oração, por 40, por 50 pessoas, e eu entrei no capítulo 17 do livro Ouse Pedir Mais, tive que tirar o atraso, porque era um capítulo... Então, foi algo lindo, foi que transformou a minha vida. Vi muitas curas já acontecerem aqui na Pipoca, né, pastor Wagner? Muitas curas espirituais e emocionais. Eu louvo o nome de Deus por fazer parte dessa família. Louvo demais. E eu tô todos os dias aqui, tá, pastor? Todos os dias. Quero agradecer a cada um que ora por mim. Eu tô aqui todos os dias, eu oro por vocês. E logo, logo a gente vai estar contando testemunho, novidades. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Estou esperando você me dizer, estou pronta para a mensagem, que eu já te chamei. Amém. Amém, pastor. No seu tempo aí, você me diz. Kelly, na sua primeira hemorragia, eu não sabia como essas coisas funcionavam, aconteciam na sua vida. Eu queria muito falar com você. Eu queria ver você. É verdade, meu pastor, é verdade. Naquele dia, eu lembro que quando você me atendeu com a sua irmãzinha linda, que a gente ama demais,
que eu vi você, eu não consegui dizer outra coisa, eu olhei para você na tela e disse, eu só queria ver você. E aí eu abaixei a cabeça, porque é lindo, eu amo você demais, demais da conta. É algo sobrenatural, né, pastor? É algo sobrenatural, não tem como explicar. É o que todo mundo está falando aí na sala, não dá para explicar o que está acontecendo dentro de nós. É algo que a gente esperou a vida inteira, orou a vida inteira, e está vendo se materializar agora. Por esse amor na sala, o amor que eu tenho pelo pastor Wagner é um amor de pai, é aquele que acompanha nos piores e nos melhores momentos, é algo lindo, e o pastor sabe disso. E já faz tempo. Oi, pastor. Quanto tempo? 1 ano e pouco? É 1 ano e pouco, já vai para 2 anos. E a Sheilinha, prima, eternamente grata. Para todo mundo que eu falo da sala que entra, eu sinto essa mesma alegria e muitas estrelinhas na sua coroa, Sheilinha. A gente já teve a alegria de conhecer Evelyn e Jefferson, mora aqui perto, são parentes da Kelly, mas vai chegar o dia que a gente vai se conhecer e poder se abraçar pessoalmente, eu vou glorificar Deus por isso, assim como no dia 4 de dezembro eu vou conhecer muitos e muitos da sala, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Eu estaria aqui conversando, eu tenho, infelizmente que sair para fazer um sepultamento, né, necessário, mas a gente tem que ir. Amo você, Kelinha, do fundo do meu coração, Deus te abençoe ricamente, viu, Felipe? Eu te amo demais de conta, meu pastor. Bom dia para todos. Amo vocês. Fiquem com Deus. Sheilinha, Deus te abençoe, bênção de Deus, viu? Você é muito responsável por todas as bênçãos que a gente recebe aqui todo dia, viu? Deus te usou poderosamente. Miriam, eu não tenho como agradecer a você e aos moderadores dessa sala, né? Vocês são extraordinários. Grande bênção na sua vida e um dia excelente para você. Chegou a hora de dizer adeus, porque temos que trabalhar, né, irmãos? Sair para atender as pessoas. 1, 2, 3, é hora de dizer tchau. Pastor Wagner. Não esqueça do meu testemunho, pastor Wagner. Hora de dizer tchau. Hora de dizer tchau. Até amanhã. Até amanhã.